Nós somos o grupo 5, Espiritista em Michigan, e todas as informações que eu falei para vocês, que vão ser dadas depois dessa palestra. Então vamos começar lá, né? Antes da gente começar propriamente dito, vamos fazer aí um apelo para a nossa boa vontade, para a gente colocar a nossa atenção no que a gente vai fazer agora, né? Então vamos trazendo a nossa atenção para dentro dessa sala, calmando, trazendo a nossa atenção para dentro de nós mesmos. Descobrimos que somos mais, além do que nós somos da matéria, nós somos alguma coisa que faz essa matéria ser do jeito que ela é o nosso espírito, essa centelha divina que nós carregamos. Vamos sentindo essa vibração, trazendo essa vibração para fora, externando essa vibração nessa sala, junto com a energia que foi deixada pelas pessoas que vieram antes de nós aqui, os encarnados e os desencarnados, que prepararam esse ambiente para nós. Vamos elevando os nossos pensamentos um pouco mais, chegando ao nosso mestre Jesus aí, que traz o conceito do amor, o amor de ajuda, né? Que essa ajuda seja para nós, para as pessoas que nós gostamos, que nós possamos dedicar um tempo de que estaremos aqui juntos para absorver essas energias na forma de informação, né? Para que nós nos tornemos pessoas melhores e assim tornamos o nosso ambiente de meio melhor, para que as pessoas que se acheguem a nós também sintam isso. Que nós possamos passar agora esses próximos minutos juntos aqui, na paz do Mestre e na bênção do Pai. Que assim seja. A gente vai falar hoje sobre lei do progresso. Já esqueci o nome do parágrafo, mas você vê, né? Lei do progresso. É a 7ª lei da 3ª parte do Livro dos Espíritos. Né? E antes da gente entrar nisso aí, eu vou lembrar para vocês de novo, essa lei que a gente fala não é uma lei que a gente conhece por aqui, é o modo que os Espíritos passaram para nós, como é que é o funcionamento do sistema que a gente vive. De forma que se a gente não entender isso, a gente pode fazer coisas que a gente vai sofrer consequências. Não é castigo, não é nada, a gente não segue, a gente não sabe como funcionam as coisas, por causa da ignorância a gente sofre justamente para a gente poder ficar melhor. Então essa lei é uma lei divina, é uma lei imutável, a gente tem que seguir ela para a gente poder ser feliz. Então, o contrário, a gente vai ter problema. Agora, com relação ao progresso, o que vem a ser um progresso? Vamos dar um exemplo típico aí para a gente fazer sempre uma comparação, né? A gente tem uma situação antes, uma situação depois, e para você sair dessa situação antes para essa situação depois, houve uma melhora, isso aí é um progresso, certo? Vou pegar um exemplo bastante prático aqui. Eu moro a 10 km daqui, eu quero ir para a minha casa, andando, né? E aí eu saio aqui andando, dá uns 10 minutos, eu vejo que eu percorri 1 milha. Né? 1 milha em 10 minutos é 6 milhas por hora. Não dá para andar, né? Uma pessoa que tem a perna curta que nem a minha vai ter problema, tem que correr, né? Então eu faço 6 milhas, beleza? Então a gente vê a primeira análise, eu estou aqui. A segunda análise, o segundo ponto, a segunda situação, eu estou a 1 milha daqui, mas estou 1 milha perto da minha casa. Ou seja, eu tive uma melhora, porque eu estou mais perto do meu objetivo. Isso é progresso, certo? Mas como eu falei para vocês, tem que sair correndo para fazer 6 milhas, não é fácil. Aí eu chego lá, já estou cansado, já corri 10 minutos, estou cansado. Aí eu dou uma diminuída. Então meus próximos 10 minutos eu não faço mais 1 milha, eu faço menos de 1 milha, por exemplo, 0,8. Se eu confrontar o meu segundo 10 minutos de tempo com o primeiro 10 minutos de tempo, eu vou ver que eu fui pior. Eu piorei. Fiz 1 milha, estou fazendo menos de milha, eu não tive uma melhora. Então não houve um progresso. Certo? Ficou fácil o que é progresso, não é? Então vamos dar um outro exemplo aqui. Eu sou um soldado e eu tenho que defender o meu quartel, o meu país, ou seja lá o que for. Então, ontem, fazendo esse meu serviço, eu matei 2 pessoas que estavam vindo, eu matei 2. Hoje, eu já estava melhor de atirar, matei 5. Então, de ontem para hoje, eu matei 5 pessoas. Ontem eu matei 2. Houve uma melhora? Não. Por que não? Porque você matou a gente. Não era uma melhora, eu tinha que defender. Então, a ideia, vamos pegar um outro exemplo aí, mais ou menos assim. Eu, por exemplo, sou médico, doutor, na minha situação agora eu uso a inteligência artificial, toda a tecnologia que tem, eu sou um dos melhores médicos que tem, consigo fazer transplante e tudo. E aí vocês, meus amigos, estão um dia, estou meio ruim hoje, vai lá na minha clínica. Eu vou lá, divido, tenho um monte de aparelho bom, eu tiro uma gotinha de sangue de vocês e já faço tudo que tem que fazer, DNA, tudo. Está tudo certo lá, eu já sei como é que vocês estão. Na hora que eu estou para assinar o negócio lá para falar que vocês estão bom, passar os remédios ou a dieta que você tem que fazer, a enfermeira entra, seu Antônio, nós temos um problema na outra sala. Eu falo, dá um tempinho, que eu tenho que falar algumas coisas para você,
mas eu volto já, só vou ver o que está acontecendo. Eu chego na outra sala, na sala de emergência, tem 4 pessoas em maca, todos eles ligados aos aparelhos já. Um está com um mão artificial, o outro está com um rim artificial, o outro com o coração e o outro sem os 2 olhos. Né? Aí eu pergunto, a hora que eu olho aquela tecnologia, tudo que eu tenho, eu já falo o que eles têm, tudo, a posologia, tudo que tinha lá, e eu fico sabendo que é uma família, e que é aquele suporte que eu tenho, tanto do software quanto do hardware, me fala assim, ó, as características dessas 4 pessoas aqui, é a mesma característica de um de vocês que foram lá fazer o exame de sangue. E aí, como o médico, ele faz aquela juramento para Hipócrates, e é de salvar vidas. Ontem eu não salvei ninguém. Então hoje eu tenho a oportunidade de salvar 4. Você lá saudável, com fígado, com olho, com tudo, o que eu faço? Eu volto lá e falo para você, ó, você está com um probleminha. Você vem aqui, eu dou uma injeção de você dorme, certo? Aí eu tiro o seu rim, o seu pulmão, o seu negócio, e salvo 4 pessoas. Matar estava errado, e salvar, tá certo? Não houve um progresso? Houve um progresso, certo? Então, porque eu estou tentando fazer isso aqui, e como sempre eu gosto de complicar, porque se complica vocês vão ter que perguntar, vocês vão ter que se questionar, é certo matar um para salvar 4, né? Se eu matar 5 hoje, ontem eu matei 2, mas eu salvei mais aqui do outro lado, morreu menos gente aqui, o que é o certo, o que é errado dentro de tudo? Então a ideia justamente é complicar vocês, para que vocês tirem todo e qualquer preconceito sobre o que é o progresso, porque vocês têm um progresso, eu tenho o meu. Entendeu? E aqui às vezes eu acho essas 6 milhas que eu comecei a correr, depois eu caí para 5, aí depois isso talvez me dê um descanso e a outra eu faço 7. E aí eu faço uma performance melhor. Então, devido à nossa, eu já falo ignorância, mas não, a nossa infantilidade espiritual, palestra espírita, né? A nossa infantilidade espiritual, a gente não tem conhecimento do todo, é muito difícil para a gente ter uma análise de tudo. Então eu quero que vocês joguem todo o conceito que vocês têm de progresso fora. E reanalisem isso em cima do que é certo e do que é errado, a partir que vocês vão desenvolvendo o conhecimento de vocês. Então, Kardec, agora então a gente vai começar a falar então. Ele divide em alguns itens o negócio. Ele fala primeiro do estado da natureza. Esse estado da natureza que ele fala é o estado natural, da onde a gente começa, é o nosso começo lá. A partir dali a gente vai evoluindo, né? E o Kardec ele tenta fazer um confronto entre estado da natureza e lei natural. Parece a mesma coisa, né? Mas na realidade não é. Ele fala que o estado da natureza é o nosso estado bem natural, mas a lei natural é a lei que rege essa evolução. Então, mesmo que eu queira progredir de uma forma diferente, por exemplo, eu quero correr daqui para minha casa, certo? Eu falei que eu ia andar, né? Sair a 6 é correndo devagar, mas eu pensei que eu conseguisse correr a 10. Se eu consigo correr 10 km por hora por um segundo, chega a 10 eu tenho que parar, porque senão nem esteira aguenta, quanto mais eu correndo em cima da esteira. Então eu posso ir, posso morrer lá. Tem o meu coração, morro. Pronto, por quê? Porque eu não subdosar. Essa é a lei natural que faz, quando eu extrapolo os meus limites. Quando eu extrapolo os limites que eu estou em volta e quando eu extrapolo os limites que a natureza me oferece. Então, o estado da natureza, ou seja, o estado que a gente está na natureza, o mais natural possível, seria um estado primitivo. E a lei natural é o que rege, que dosa essa velocidade que eu chego a um estado mais elevado, mais avançado, certo? Então não há jeito da gente retroceder a esse estado natural, por mais que a gente queira. Tem muitas pessoas que falam, eu quero viver lá no mato, quero fazer alguma coisa, mesmo essa pessoa indo para lá, se ela já passou por isso, ela nunca retorna a essa situação do estado da natureza, né? Porque a lei natural, ficou complicado esse negócio, ele fala de natureza, o que é natureza é o que é o nosso começo, né? Então a gente não consegue retroceder. Aí Kardec até pergunta, né? Então o primitivo não era melhor? Ele não entrou nesses detalhes, mas não tinha sogra, não tinha chefe, não tinha nada, ele acordava de manhã, ia pescar, fazia o que queria, casava se queria, aquelas coisas tudo. Então aí os espíritos falam assim, mas essa é a felicidade que você quer? A felicidade do bruto? A criança também é feliz, mas ela é feliz em tudo? Ela tem a mesma felicidade que um adulto tem? Ela tem a mesma felicidade que um espírito elevado tem, que a gente está em busca dessa felicidade? Acabei de falar na nossa prece aqui que nós melhoremos tudo, e a nossa tendência é essa, é melhorar. Então é impossível esse retrocesso.
Né? O que acontece é que algumas pessoas com muita força de vontade, eles conseguem estagnar isso aí, eles param, né? Eles atrapalham essa velocidade. Não vou falar que todos aqui, vamos pensar, alguns daqui fazem isso, vamos colocar por mim aqui, né? Então, ele diz que esse estado primitivo só serve para a gente como padrão, para a gente poder evoluir. O segundo item que ele coloca é a marcha do progresso, né? E ele diz que não há, como eu já falei, não tem como retroceder. Essa marcha do progresso, então, ele caracteriza ele divide em duas situações: o progresso moral e o progresso intelectual. Ele diz, não são o mesmo, são totalmente diferentes. Apesar do progresso intelectual, nos últimos 200, 300 anos, foi dado muito mais ênfase do que o progresso moral. E aí lembra muito, fugindo um pouco do espiritismo, os conceitos herméticos de Hermes Trismegisto, que ele fala que tudo é um pêndulo. Então a gente vai muito para um lado e depois vai muito para o outro. Quanto mais a gente tenta puxar para um lado, mais a gente vai para o outro. Vem aí Siddhartha Gautama que fala que o segredo é o caminho do meio. Nem tão para lá, nem tão para cá. Né? E a gente vê que as sociedades antigas, na época de Platão, é clássico disso, eles davam muito mais ênfase à vida espiritual do que à vida material. Né? E hoje a gente está caminhando para o outro lado. A gente é mais o ter do que o ser. Naquela época era mais o ser do que o ter. Então, e eles dizem o seguinte, a gente tem que ter essa dualidade para a gente poder entender, senão a gente perde essa referência, a gente não tem essa capacidade do conhecimento todo, então a gente fica aí mesclando entre a intelectualidade e a instintividade, que a gente ainda tem bastante, e a gente fica brigando com isso aí entre nós. Então ele diz que o progresso moral, ele vai fazer a gente identificar a diferença entre o bem e o mal, e o progresso intelectual é o que vai dar para nós a instrução. E não existe uma forma de progresso total se esses dois não estiverem no mesmo nível. Então a gente vê hoje em dia quanto a gente coloca no nosso progresso intelectual. A gente estuda, a gente lê, a gente faz tudo. Quanto é que a gente transforma isso aí em um progresso moral? Quanto é que a gente está ajudando os outros? Quanto é que a gente está usando isso que a gente tem para favorecer a vida de alguma outra pessoa? Né? Então, esse progresso moral e esse progresso intelectual só vai garantir a marcha do nosso progresso quando eles estiverem equilibrados. Os dois tiverem a mesma. Você não pode ter mais moral do que ter instrução, e não pode ter mais instrução do que ter moral. Então a gente vai ter que sofrer até isso se equilibrar, né? E deter a marcha do progresso é impossível. Né? Mas tem algumas coisas que a gente fala, lembra que eu falei que com muita dificuldade a gente consegue atrapalhar isso aí? Como é que a gente faz para atrapalhar a marcha do progresso? Não é para vocês aplicar isso, é justamente o contrário. Eu vou falar o que vocês não podem fazer, mas é o que atrapalha. Né? Então é o orgulho e o egoísmo. Essas duas coisas é um entrave para a gente, não é coisa pequena não. Esse nosso orgulho e o egoísmo é o que tira a gente desse progresso. Enquanto a gente for orgulhoso, enquanto a gente for egoísta, a gente vai sofrer muito por não poder evoluir na condição que está disponível para nós. A gente vê hoje que nós teríamos condições de todas as pessoas no mundo se alimentarem. E uma boa parte passa fome. Estou falando há 10 minutos, a cada 7 segundos morre uma pessoa de fome. Ela para de falar que elas vão parar de morrer, não vai. Então, quando a gente tiver essa ideia de que todo mundo pode ter a mesma situação, a não passar necessidade, aí a gente já está mais ou menos balanceado entre moral e instrução, porque a gente tem instrução suficiente para fazer isso acontecer. Hoje a gente tem. Né? Então é importante que a gente tenha essa ideia sempre a marcha do progresso, ela é estabelecida por esses dois pontos, intelectual e moral. Né? Ele traz o terceiro item, então, que são povos degenerados. Aí sim, né? Ele fala das barbáries, dos bárbaros, né? Todo mundo já pensa aqueles caras com aqueles capacetão com chifre. Tremenda mentira, porque nunca os bárbaros usaram aqueles capacetão. Não que era ruim de brigar, imagina você para ganhar aquele capacetão todo. Mas a gente já pensa nesses povos, mas não, a gente tem hoje povos bárbaros ainda. Né? Tem povos que brigam, que matam, e às vezes povos que usam gravata. Não usa capacetão de chifre, não. Apesar deles representar talvez um chifre, que muita gente traz a ideia
de uma entidade muito mal com chifre, mas não, essas pessoas elas têm esse mal nelas, não é que elas têm o mal, mas elas ainda não alcançaram um bem que pode reconhecer o outro como um igual, como uma pessoa que precisa de ajuda, como uma pessoa que mais em uma outra situação pode ajudar a gente. Então é onde prevalece o egoísmo e o orgulho, né, dessas pessoas. Então, os povos, a gente pode dizer que eles são individualidades coletivas. Cada povo que a gente tem, que se declara um povo, uma entidade, um grupo, alguma coisa, ele reflete na personalidade desse grupo, desse povo, a personalidade de maior influência, de maior ocorrência de todos os seus indivíduos. E nessa ideia, a gente pode ter uma ideia de como é que está a nossa egrégora, né, de evolução do progresso. Né? Como que nós estamos a nível de instrução de intelectual e de moral? A gente tira ideia pelos nossos governantes, certo? A gente elege esses governantes e aí a gente às vezes fala assim, mas o progresso está muito ruim, está tudo ruim. Né? Você olha uma coisa está ruim, você olha outra coisa está ruim, outra está ruim, mas é muito, como eu falei para vocês, é a mesma coisa. Matar um ou matar quatro, ou matar dois ou matar três, é certo ou errado? A gente não tem a capacidade da visão máxima, da visão total disso aí. Então a gente se pega a pequenez. Porque eu acho que matar é certo ou errado, eu acho que fazer isso é certo ou errado, eu acho que fazer aquilo é certo ou errado. Então a gente precisa se instruir, porque é a instrução que vai levar a moral. Não existe a pessoa, ela é moral, mas não tem instrução. Alguma coisa levou ela àquela moral, porque as duas coisas trabalham junto. Você não precisa estudar nada, vai chegar uma hora que aquela sua moralidade precisa de instrução para ela chegar a um ponto melhor. Porque a gente não consegue fazer alguma coisa sem conhecimento. Então essas duas coisas têm que andar bem juntas. E esses povos, eles têm as mesmas características do ser humano. Né? O povo ele tem o seu nascimento, né? A sua infância, a sua teenager, a sua adolescência, né? Aborrecência, chega a mais madura, chega a ficar velho e depois acaba. Os povos são assim, eles aparecem com uma determinada característica e desaparece. Então tudo desaparece. Então esse nosso conceito, como eu falei, como a gente é meio não ignorante, mas infantil espiritualmente, a gente não tem nem noção do que seja o tempo, né? O tempo é agora, 20 minutos esse é o tempo. Na realidade não, quando a gente coloca algumas conotações físicas junto do tempo, ele passa a ter uma coisa diferente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico aqui. Quem lembra o nome do pai aí? Todo mundo? Não, às vezes... O próprio pai ou o pai? Não, do próprio pai. Próprio pai. Todo mundo lembra. Aqui que às vezes o cara é órfão, não sabe, né? E do avô? Todo mundo lembra? Sim. Do bisavô? Não. Não? E do avô do avô? Eu vou no meu máximo aqui, no avô do avô, que seria o tataravô. Nós estamos falando aí numa brincadeira de 100 anos, certo? 5 gerações, mais ou menos 25 aí, que cada vai nascendo e vai tendo filho, vai nascendo, 25 anos. Então eu estou falando para você, se você tem aquele disquinho que você ganhou da sua mulher, que fala assim, I wanna hold your hand, e aí você prende ele lá na sua parede, eu sei que tem gente que tem, eu tenho também. Mas esse disco vai ser o seguinte, daqui 15 anos, quando você bater as botas, se você durar os 15 anos, a sua filha vai vender aquilo numa garagem seio por $5 que você guardou bonitinho lá, não sei o quê. O jogo de tampinha, que você comprou todas as cervejas alemã para ganhar do Brasil e tomamos de 8 e você guardou bonitinho, também vale um valor tremendo, mas o que vai acontecer? Às vezes nem vende, ou seja, tudo que você é hoje, daqui 200 anos, foi. Entendeu? Você não é mais nada para você ver. E essas gerações são a mesma coisa. Depois de um determinado tempo, elas somem, ninguém sabe quem elas são. E tem muita gente que fica falando assim, só com pequenos vestígios de que ela existiu. A gente fala do Egito, né? 4.000 e poucos anos, a Terra tem 4 bilhões de anos. Então, como é que fica isso? Quem era esse povo? Tinha uma pirâmide lá, foi construída, eles eram do outro mundo, vieram aqui. A gente não sabe nada. A gente não sabe nada. E é o que vai acontecer com você daqui 200 anos. Ninguém nem vai saber que você existe. Entendeu? Porque a gente não lembra do nosso avô.
Nós não lembramos do nosso bisavô, não lembra mais nada, nem sabe quem que era o cara, o que ele gostava, de onde ele veio, para onde ele foi. Então esse tipo de coisa vai embora. Então esse tempo é fundamental para a gente ter a confiança nos espíritos superiores que nos coordenam de certa forma, porque a gente é criança espiritualmente falando, né? Se soltar a gente numa aula, a gente enfia o dedo na tomada, vai no banheiro, se suja tudo. Então esses espíritos cuidam da gente, tem que ter esse negócio. E eles falam o seguinte, que existe essa evolução da natureza, do estado natural, que é quando a gente começa, e a gente vai caminhando. Nós estamos nesse caminho, nós estamos na civilização. O Kardec já pergunta, 160 anos atrás, uma civilização não é uma coisa ruim? Porque traz tanto em comum, tem tanta, você tem que viver, tem ladrão, tem polícia, tem cara que rouba, tem morte, tem isso. E os espíritos explicam que ela faz parte do progresso. É uma fase que a gente está passando. A gente vai para alguma coisa melhor, para entender, né? Eles não falam o que é, né? Porque senão a gente vai ficar tentando lá e não vai prestar atenção aqui, né? Então é uma fase do projeto, do nosso projeto, do nosso progresso da lei do progresso, dessa marcha do projeto. Saímos aí de um estado de natureza, estamos agora no processo de civilização. Processo. A ideia é que essa civilização, ela seja, que nem eu falei no começo, tenha um balanço entre o que é moral e o que é intelectual. Aí sim a gente vai poder sair dessa ideia de civilização e vamos para alguma coisa que o Espírito nem falou, né? Há 180 anos. E o legal é que ele falou algumas coisas no livro que parece que ele está falando hoje, né? Ele fala inclusive do século que a gente está, século XIX até o século 24. Seria mais ou menos desse jeito. Então nós estamos falando a mesma coisa que estava lá. Existe esse progresso, ele quis mostrar que existe um progresso. Não tem como a gente falar que não existe um progresso, certo? Hoje a gente tem tantas coisas boas. Tudo bem que a gente não está usando ainda por essas coisas boas. E quando ele fala desses povos aí degenerados, ele fala assim que mesmo tendo, ele fala que às vezes os povos mais evoluídos, eles são mais duros com os outros povos, eles são mais radicais, eles são maus com os outros povos porque eles querem manter o poder. E aí os espíritos falam que às vezes nesse caminho do nosso entendimento a gente ainda faz coisa errada, porque a gente não tem essa perfeição. Então eles colocam essa conotação aí. E os espíritos também perguntam, haverá um dia que no nosso planeta inteiro vai ser uma só nação? E ele diz, não tem possibilidade. Né? Porque as características físicas do planeta é muito diferente. A gente vê que o esquimó e o cara que está lá em Aruba, ou sei lá, no Havaí, eles têm mais ou menos a mesma característica. Olhos amendoados, né? Parece meio... Sim, os índios da Amazonas também têm um olhinho meio amendoado. Eles estão bem próximos em termos da subsistência, eles vivem de peixe, da caça. O pessoal lá na Aruba também é mais ou menos isso, a agricultura é muito pouco. Mas um anda pelado e o outro anda dentro de um negócio como é que se diz, de pele de animal, tem toda essa diferença. Para quem veio para cá e já está aqui há muito tempo, já sabe, eu preciso limpar minha garagem no verão, porque no inverno meu carro vai ficar para fora, eu vou ter que tirar a neve. E aqui eles já têm isso de vários anos, e no outro ano é só a sua grama amarela, né? E os vizinhos reclamando, vai cair isso aí na minha grama, você vai ser, entendeu? Mas aqui tem que ter essa preparação. No Brasil não, é sol. Não preocupar, é sol. Eu não faço hoje, eu faço em janeiro. Não vou fazer em julho que está frio, mas é 30 graus. Você fala, tá beleza, dá para ficar. Então, essas regras nunca vai permitir que a gente tenha uma nação única, porque são necessidades diferentes. São povos diferentes, apesar de a faixa vibracional ser bem próxima, né, que eles nos dizem, mas a gente tem diversidades imensas nessa faixinha pequena aí, né? Então ele falando sobre civilização, ele traz a ideia do progresso na legislação humana, né? As leis, né? As leis realmente, as leis humanas, né? Que fala assim, você não pode roubar, você não pode aumentar a velocidade do carro, você não pode fazer isso. Há um tempo atrás se apedrejava uma mulher que fosse infiel, na época era uma norma judaica. Hoje não, hoje já não apedrejam mais, né? Muito pelo contrário, hoje a mulher pega o cara, corta um pedacinho, põe na mala e leva embora. Lembra como era no Brasil, né? Mas já tem lei para isso também, não pode mais matar. Não é assim todo mundo matar, mas a gente vê gente morrendo. Então, as leis, desde a antiguidade, eram feitas por pessoas mais fortes, que tinham mais poder, para terem vantagem própria e não trazer as outras.
essa intelectualidade que a gente aumenta, a gente passa a avaliar isso aí, isso faz com que a gente tome mais consciência do que são as leis, e a gente passa a agir acima dessas leis, e isso vai ajudar a gente. Então a intelectualidade vai trazer para a gente a moralidade, aos poucos, né? Como eu falei, o seu disco do negócio que vai jogar fora, uma sociedade que não trabalha em prol do próximo, ela vai se dissolver com o tempo. E ninguém vai lembrar dela mais, depois de um tempo ninguém vai falar. Vão aparecer outros? Sim, tem vários espíritos que estão aí, precisam vir para poder aprender, para poder ser testado. Existe todo um processo e a gente não tem essa capacidade de ver o que está acontecendo. Mas existe sempre um progresso, mesmo por mais que a gente ache que não, existe. Então as leis, o progresso da legislação humana é baseado na necessidade. A gente já sabe assim, quanto mais ético é um país, menos lei ele tem. Porque aí eu não preciso corrigir ninguém, eu sei que eu tenho que andar na velocidade na rua, eu sei que eu não posso roubar o meu vizinho, eu sei que eu não posso fazer um gato, eu sei que eu não posso fazer... Então eles não têm lei nenhuma para isso. Quanto mais evoluído o país, menos lei ele tem. E isso traz, né, justamente, vem nessa situação pela nossa quantidade de informação que a gente adquire e a gente passa a colocar essa nossa análise em cima do que é bom para a gente também vai ser bom para alguém. Isso demora. Então toda essa visão que a gente tem de que está ficando pior, na realidade se a gente olhar com uma lâmpada, com uma lente mais de cima, a gente vai poder ver que nós estamos progredindo, certo? E finalmente, o último item, eles falam o que o Espiritismo traz para esse progresso. Né? Ele fala um monte de coisa e fica meio piegas eu ficar falando aqui o que o Espiritismo traz. Eu posso falar duas coisas, a reencarnação, né, e a lei da ação e reação. Tem mais coisas que ele fala. Mas quando a gente tem noção de que eu vou voltar, certo? Eu tenho que deixar isso aqui pelo menos melhor. Eu vou deixar para o meu filho. Eu não estou preocupado com o meu filho, não. Estou preocupado com mim, que eu vou ver, vou ter que voltar muitas outras encarnações. Então se eu fizer o melhor que eu posso para deixar isso aqui um pouquinho melhor, pelo menos quando eu voltar vai estar melhor. Se eu tiver já essa noção, a reencarnação já está contando ponto para mim. Uma outra coisa importante na reencarnação é a oportunidade. Alguém já assistiu aquele filme lá, O Dia da Marmota? Que o cara volta, e o cara volta, e o cara volta, e o cara volta, e o cara volta. Tem alguns estudos a respeito do filme, não sei se você já viu. Eu não sei quantos dias foi, eu achava que tinha sido uns 30, mas foi um monte. Ele aprendeu piano, ele fez um monte de coisa, ele sabia um monte de negócio. E é isso que a gente tem também. A gente tem várias oportunidades de vir e se estabelecer. O legal é que a gente se estabelece onde a gente gosta, onde a gente acha que a gente precisa estar, mesmo que a gente escolha errado. A gente vê. Então, a participação do Espiritismo dentro do progresso, eu ponho só essas duas, mas são várias, né? A gente podia falar um monte de coisa aqui, mas sempre tenha consciência disso. Tudo que eu fizer vai causar um efeito. E hoje a gente já entende esse efeito dentro de um conceito mais científico, né? Eles pegaram aí, eles chamam entangle, agora como é que eu vou falar isso? Partículas. Entrelaçamento quântico. Por isso que eu gosto de trazer um cara de inteligência aqui do lado para suportar a gente. Então eles pegam duas partículas e fazem um entrelaçamento quântico de forma que elas ficam com as mesmas características. Eles pegam essas duas partículas, põem uma aqui e outra lá em Marte. Não, mas eles vão mais longe que ele pode, uma no Japão e outra aqui. E aí a hora que eles jogam um campo em uma das partículas, ela vira para um lado, a outra no mesmo tempo vira para outra. Não tem nada ligando elas. Uma coisa muito interessante que fizeram, pegaram duas células humanas e fizeram isso. E interessante que quando a pessoa separada das duas células sofria algum tipo de emoção, as células refletiam isso. Agora o negócio ficou bom, né? Para ver como é que a gente está junto. Então, se pode uma coisa estar aqui e a outra no Japão e a gente faz alguma coisa que funciona lá, a gente pode dizer que isso acontece no universo inteiro. Então a gente não está atrapalhando só a Terra, a gente não está atrapalhando só... Por isso que tem espírito de tudo quanto é lugar vem olhando para a Terra aqui. Porque se acontecer alguma coisa aqui com a gente muito grande, isso vai afetar muitas outras coisas. O que vai ser? Esse orgulho e essa nossa vaidade aí vai fazer com que a gente emperre o processo de evolução. O processo do progresso. De estarmos amanhã melhor do que nós estamos hoje. Isso aí seria muito ruim para a gente. É isso aí.
Não tá. Eu não lembro o que você falou no começo lá, mas você me chamou a atenção sobre a minha sogra. Que interessante. A gente tem que amar a sogra, né? Pelo que não tinha sogra. Não, todo mundo não tinha sogra, não tinha chefe. Vou fazer eu escutar essa palestra. Hoje eu já vejo diferente, né? Eu vejo como oportunidade. Eu conheço alguns que têm várias sogras. Em casa, e casa de novo. Segundo o que ele acabou de falar, só você falar isso foi um progresso. Já foi uma forma de você lembrar. fez refletir. Certo? Sem questão? Não, tem um ponto, sim. A gente fala sobre como a gente volta na mesma família, né? Então, esquecer os antepassados significa se esquecer também, né? Então, a gente vem naquela família, dá educação para o filho, dá educação para o neto, e aí ele esquece da gente, e a gente volta depois para ver aquilo e a gente está esquecendo de si mesmo. Está esquecendo do progresso que a gente tem que fazer. E sobre os povos, é interessante como no livro do Chico Xavier, acho que é Boa Nova, que ele fala sobre a evolução dos países, e ele vai falar como essas culturas se reencarnam. Então ele fala sobre como os franceses, a reencarnação dos gregos, que não aprenderam a viver em conjunto, né? E tiveram que voltar com uma democracia. Ele fala sobre os alemães, como os espartanos. Ele vai falando como as nações vão ter que aprender também em cima da cultura que foi perdida anteriormente. Então a gente esquece os nossos antepassados, tanto nos países quanto na família, né? A gente tem que refletir um pouco sobre quais são as lições que eles deixaram para a gente. Nesse ponto seu aí tem uma parte aqui que eu tentei achar, mas eu vou ler, cada um faz a ideia aí. A pergunta é 786. A história nos mostra que diversos povos, após as fortes comoções que sofreram, recaíram na barbárie. Neste caso, onde está o progresso? Aí ele dá uma resposta que, essa aqui eu não tive tempo mas para entender mesmo, né? Tem que ler um monte de vezes. Quando a casa ameaça desabar, o homem a derruba para construir uma mais sólida e com mais comodidade. Mas até que ela esteja pronta, ocorrem perturbações e confusões. Você disse que eu estou arrumando a cozinha lá em casa. É preciso compreender bem o seguinte: quando está na pobreza, o homem mora num casebre. Quando fica rico, ele vai morar num palácio. Mais tarde, um pobre coitado vem morar nesse casebre e sente-se feliz, porque antes não possuía sequer um abrigo. Aprendam, portanto, que os espíritos que estão encarnados no povo que sofreu a comoção não são os mesmos que faziam parte desse povo na época do esplendor. Os espíritos que faziam parte desse povo, quando ele estava em seu esplendor, evoluíram e foram morar em habitações mais perfeitas, enquanto outros espíritos menos adiantados tomaram um lugar que ficou vago e que um dia também deixarão quando evoluírem. Então, necessariamente, um povo que foi ruim, ele vem ruim de novo, entendeu? Isso bate com o que a gente discute dentro do espiritismo da evolução da Terra, né? De sair de planeta de expiação para regeneração, né? Um dia. As pessoas vão migrar para um outro planeta enquanto a Terra vai se desenvolver de uma forma mais avançada. Essa é a ideia. Nesse mesmo livro do Chico Xavier aí, ele fala que o povo egípcio não está mais na Terra. Eles vieram como últimas reencarnações, vieram lá de capela, né? E aí que eles já extinguiram todos os erros dele, então eles já podem passar para outros mundos. Então. Exceto alguns que ainda permanecem nessa, querem esse poder, querem estar aqui e eles estão aí. Que não se desenvolveu. Eles vão ficar nesse tempo. E tem um outro negócio que ele está falando também que eu achei interessante. Mas isso aí. Então vamos lá. Vamos, se ninguém tem mais nenhuma pergunta. O corintiano também tem nenhuma pergunta? Então vamos agradecendo profundamente a oportunidade, né? A intuição, as ideias que nós recebemos, que essas ideias possam nos suportar aí durante a nossa semana para que a gente possamos fazer melhores escolhas, né? Para melhorar o nosso ambiente de meio, para que nós possamos aí cooperar com o progresso do nosso planeta e assim todos os planetas que estão a nós. Que possamos ter uma boa semana e que Deus nos ajude, nos abençoe, possamos ir na paz do Mestre. Que assim seja.